Oi, gente, alguns de vocês aqui que são inscritos do canal me pediram lá no meu direct do Instagram para eu trazer vídeos falando sobre depressão e ansiedade, baseado, claro, na minha própria experiência. E eu com certeza tenho muito para contar sobre esses assuntos. Mas como medo, depressão, ansiedade, fobias e traumas são coisas completamente diferentes, eu fiz uma seleção de vídeos nos quais eu vou falar sobre cada um desses assuntos baseado na minha vivência de vida, tá bom? Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre traumas, né? Porque com certeza 90% aí da população mundial já passou por algum tipo de trauma na vida, nem que seja um, mas já passou na infância ou na adolescência. Eu passei na infância e eu passei na adolescência. Eu posso dizer seguramente que hoje eu não tenho trauma, assim, traumas mesmo eu não tenho, porque eu consegui vencê-los, mas alguns traumas me gerou fobia, né? E hoje em dia eu tenho algumas fobias, mas esse assunto de fobia, que é diferente de trauma, eu vou deixar para o próximo vídeo, mas hoje eu vou falar sobre os traumas, somente sobre os traumas que eu tive na infância e na adolescência, tá bom? Se você não me segue no Instagram, me segue lá e pode deixar também as sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal, tá bom? Se inscreve aqui e não esquece de deixar o like se gostar do vídeo, tá? E deixa nos comentários também se você já passou por algum trauma, que eu quero muito saber, tá bom? Então, o trauma, gente, ele é uma perturbação que a gente carrega ali durante muito tempo da nossa vida e que foi ocasionada por alguma experiência emocional péssima, ruim, horrorosa que a gente passou na vida, tá bom? Então, a gente carrega muitas vezes o trauma durante muito tempo, tá? E às vezes precisa de terapia para poder se livrar desse sentimento ruim. E muitas vezes o trauma, ele nos gera fobias futuras, tá bom? E depressão, ansiedade e muitas outras situações que muitas das vezes a gente vai precisar de ajuda profissional para nos libertar dela, tá? Então eu vou começar falando do primeiro trauma que eu tive na vida e eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, tá bom? Que foi afogamento, água, tá? E essa questão da água me gerou uma fobia que eu tenho até hoje, tá bom? Eu tenho fobia até hoje, mas o trauma eu venci. Quando eu tinha lá por volta dos 3, 4 anos, eu morava numa casa que foi a melhor casa da minha vida, sonho com ela até hoje. Foi a primeira casa, né, que eu vivi com os meus pais. Era de madeira, tinha árvores, tinha uma mistura maravilhosa, tinha pés de açaí, enfim. E lá na frente, logo na frente de casa, meu pai fez um buraco quadrado, no qual ia ser um poço, tá? Eu lembro muito bem desse buraco. E aí, eu estava brincando, o buraco era aqui, eu estava brincando, pequena, e eu lembro que eu cheguei próximo, meu pé deslizou e eu caí dentro do buraco. Esse buraco tinha mais ou menos 1 metro, 1,5 metros de profundidade e 1 por 1, certo? Bem na frente de casa. E eu simplesmente, eu deslizei e caí nesse buraco, lá. E tava cheio de água, tá? Não era só um buraco, ele tava cheio de água. E eu pensei que eu ia morrer, eu vi a morte na minha frente, eu era pequena, mas eu lembro perfeitamente até hoje disso que aconteceu. E eu vi a morte na minha frente, eu pensei que eu não ia sobreviver. Eu comecei a me debater, eu me debatia, colocava as mãos pra cima. E eu lembro de alguém me puxando. Eu não sei se foi meu irmão mais velho, talvez sim, ou se foi meu pai, mas alguém me puxou pelo braço, né? Viu ali eu me debatendo. E eu saí toda suja de lama, de água, e com muito medo de água, medo de cair de novo no buraco. Eu fiquei com meu coração aceleradíssimo. E desde esse dia eu fiquei com muito medo de água, de poço, de piscina, de mar, de tudo assim, de me afogar, tá bom? E aí eu fiquei com esse medo de água. E aí, quando foi ali por volta dos 19 anos, eu estava tomando banho no igarapé com algumas amiguinhas da época, a Thaís, né, e a do Carmo. Queridas, onde vocês estiverem, um beijo pra vocês. E aí, eu estava lá tomando banho com elas no igarapé, belezinha.
E aí eu resolvi entrar, né? Eu já tinha esse medo, mas mesmo assim eu resolvi entrar. Tinha é um tronco de árvore no meio do igarapé. Eu resolvi entrar nesse tronco e tentar pôr os pés para ver até onde ia a água. Pra quê? Eu simplesmente deslizei mais uma vez e fui lá pro fundo do igarapé. E, gente, o igarapé não era raso, tá? Ele não era raso. Ele era fundo. É um braço de rio que passava já em outra casa nossa. Depois de muito tempo a gente mudou, foi para outra casa em outro bairro. E tinha esse braço de igarapé que passava lá por trás do terreno do meu pai, que era um sítio. E simplesmente eu afundei, eu deslizei, fui lá para baixo. E a mesma situação. Comecei a me debater, pondo as mãos para cima, me debatia. Mas aí eu não conseguia mais nem pôr a mão para cima, porque já estava cobrindo tudo. Foi aí que a Thaís, esse anjo, eu não esqueço o que a Thaís fez por mim. Sou muito grata, Thaís. Thaís, um beijo, maravilhosa. A Thaís me puxou, gente. Ela me puxou e ela era menor que eu. Ela é menor que eu. Eu sou muito grande. A Thaís é mais baixa, 1,50m, 60 por aí. E ela me puxou pra cima. Ela conseguiu ver que eu estava me afogando e ela me puxou pra cima. Meu Deus, eu sou muito grata. Mais uma vez, eu vi a morte na minha frente, assim, escancarada. E eu pensei que eu ia morrer mais uma vez. Depois desse dia, eu disse, chega, eu não quero mais saber de estar em local profundo, local que tenha muita água, porque eu sei que eu posso me afogar, eu posso morrer afogada, porque eu não sei nadar, gente. Eu faço aquele H, né, quando tô lá na praia, mas assim, nadar mesmo. Fernando Scherer, Gustavo Borges, não, eu não sou dessas. Eu sou das que não nada. Então, depois disso eu disse, não, realmente agora eu tenho que não mais ir profundo, ficar na beirinha, curtir o mar, as águas, mas assim, bem aqui, onde tem a terra firme. E aí, depois disso, me gerou a fobia, né, de água, que eu vou falar no próximo vídeo sobre as minhas fobias. Mas esse foi um trauma que eu tive na infância e na adolescência, né? Que eu passei aí por essas situações na qual eu tive muito medo de morrer afogada, de estar em cima de muita água, tá bom? O segundo trauma que eu tive foi de magreza. Se assim eu posso dizer. Eu vou explicar melhor pra vocês. Quando eu tava ali na minha adolescência, eu era muito magrinha, certo? Eu era bem magrinha mesmo, assim, Olivia Palito. E aí, eu acho que eu tava na quinta série. E aí tinha educação física na escola e eu tinha que participar, senão eu era reprovada. Como eu era muito magrinha, eu só ia de calça comprida e uniforme, né? Porque eu não gostava de mostrar as minhas canelitas, né? E aí o que acontece? Para educação física a gente tinha que ir com short no meio da coxa, mostrando a canela e uma parte da coxa. E aí, meu povo, eu tinha muita vergonha do meu corpo. Muita vergonha. Eu suava assim de tanta vergonha que tinha no meu corpo. Eu era bem magrinha mesmo. E aí acabou que eu não fui para educação física. Não fui. E no final do ano eu fui reprovada na quinta série, porque eu não ia para educação física. Eu tirava notas boas em matemática, em todas as matérias. Inclusive, quando a professora foi entregar o boletim para minha mãe, ela falou, poxa, é uma pena, né, que ela não tenha passado por causa da educação física, porque ela tem boas notas, é uma excelente aluna. E eu não fui mesmo, e eu fui reprovada. Isso acabou com o meu ano. Acabou assim. Eu fiquei com trauma durante muito tempo, né? Dessa questão de ser muito magra e não me aceitar do jeito que eu era. E fui reprovada e eu fiquei com esse trauma durante muito tempo, né? Essa questão de ser magra e tal. E aí comecei a comer para engordar, enfim, depois de um tempo o trauma já virou outra coisa, porque eu já queria ficar magra, enfim. A nossa cabeça é muito louca, né?
Mas eu passei por esse trauma aí, que está ligado às questões físicas, e foi um trauma mesmo. Eu fiquei traumatizada nos outros anos, eu ficava com muito medo disso acontecer novamente, de eu ser reprovada por não ir para a educação física, e aí eu tentava melhorar isso, comendo mais para ficar mais forte, e com roupas assim que me deixassem mais confortável, né, na educação física. Mas meu pai amado, na 5ª série, esse foi um trauma assim que me marcou muito. Hoje em dia foi um trauma, porque hoje em dia eu não tenho mais isso comigo. Se eu estiver magra, me sinto bem. Se eu estiver gordinho, me sinto bem. Eu me sinto bem do jeito que eu quero ficar, entendeu? Se eu quiser ficar gordinha, eu vou ficar e não importa. Quem vier falar pra mim que eu tô feia, eu vou gostar de mim do mesmo jeito. Se eu estiver magrinha e gostar de mim assim, podem falar o que quiser, eu não vou me importar. Como é bom o processo da gente estar trabalhando a nossa evolução, né? E amadurecendo e vendo que o que importa é a gente ser feliz do jeito que a gente quer e não se importar com a opinião de ninguém. Agora vamos ao próximo trauma, gente. O terceiro trauma é o trauma de professor. Trauma de professores, sendo professor ou professora. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu na minha primeira série, que me desencadeou um trauma muito grande da figura professor. Deixando claro que hoje em dia eu amo a figura professor, tanto que eu sou uma professora, né? Eu sou pedagoga. E tudo bem, eu venci, né? Mas aconteceu algo muito ruim na minha primeira série, que me deixou marcada, né? E a partir dos outros anos eu fui tendo um trauma de professor, da figura professora. Eu ficava com medo de saber quem era a próxima professora, para saber se ela ia repetir o que a primeira fez, tá? Então, na minha primeira série, eu tive a professora Maria José, tá bom? Maria José, se você ainda existir, um beijo pra você, né? Tudo que aconteceu, passou. E hoje em dia eu olho e consigo enxergar a figura da professora Maria José como uma pessoa também que tem defeitos e qualidades. E talvez era o jeito dela agir assim com os alunos na sala de aula, né? E tenho um grande respeito por todos os professores. Mas, no primeiro dia de aula, na minha primeira série, no meu primeiro dia de aula, a professora Maria José, ela foi muito má comigo. Ela foi muito má mesmo. Eu lembro de eu entrando na sala de aula, eu já estava nervosíssima. Primeiro dia de aula, minha mãe tinha comprado uma coxinha e um suco para mim merendar. Eu deixei em cima da carteira do começo ao fim da aula, eu não comi, eu tava com fome, eu não comi. Eu suava frio porque eu tava nervosa, eu tava com medo, não sei do que, mas eu tava com medo, né? Do desconhecido, talvez. E para completar a situação, a professora Maria José ainda chegou na minha carteira, ela magrinha, pequena, com os óculos assim, o cabelo curto, me olhou com uma cara assim: você não vai comer esse negócio, minha merenda. E aí eu falei aliás, eu não respondi, eu olhei com medo pra ela e suei e continuei lá assim. Ela disse: você tem que comer isso daí, senão vai sujar a carteira. Aí ela pegava a lição, toda hora ela vinha na minha carteira para ver se eu já tinha feito, e ela falava com um tom muito grosseiro: você ainda não fez essa questão, você tem que fazer. Tipo, zero amor, zero paciência com crianças que estavam no primeiro dia de aula. Impressionante. Gente, eu só sei que eu fui com medo pra aula, eu permaneci com medo em toda a aula. E ainda por cima, conheci a figura da professora Maria José, que me deixou com mais medo ainda da figura professor, da escola, enfim, de tudo. Aí eu esperei minha mãe chegar, ela viu que eu não tinha merendado, ela ficou triste, enfim. E eu fiquei pensando na minha cabeça: meu Deus, eu não quero voltar pra cá, eu não quero voltar, mãe, eu não quero voltar pra aula, eu não quero ir pra aula. E ela ficava perguntando: por que, minha filha? Porque eu não gostei, eu não quero ir pra aula, eu não quero ficar em casa. E aí foi assim, meus dias foram difíceis, eu fiquei com
trauma da professora Maria José, só quem passa por um trauma sabe. E nos próximos anos, eu queria muito logo saber quem era a professora. Eu perguntava, eu ficava observando se a professora ia me tratar mal. E quando foi na 5ª série, mais uma, meu Deus. Professora, eu acho que era a professora Maria Augusta, tá? Maria Augusta. Meu Deus do céu, a professora Maria Augusta era igual à professora Maria José. Ela chamava a nossa atenção na frente de todos os outros alunos. E em tom alto. E não era algo para corrigir, era algo para ofender mesmo, tá? Eu me lembro muito bem da minha professora na 5ª série, a professora Maria Augusta. Meu pai amado, foi muito difícil. Ela também, assim, pra vocês entenderem, ela esculhambava com a gente, tá bom? Ela esculhambava com a gente, na frente de todos os alunos, falava alto, e era sermão, assim, pra machucar. Eu nem vou repetir aqui as coisas que ela falava, né? Porque não vem ao caso, mas eu posso dizer para vocês que foi uma experiência terrível a minha 5ª série. A minha 1ª série e a minha 5ª série com essas professoras. Então eu passei muito tempo assim com medo da figura professor, né? Eu tinha esse trauma e aí eu fui trabalhando isso dentro de mim, até porque passaram professores bons e ruins. Então eu fui vendo que eu tinha que saber lidar com professores ruins e professores bons. Professores ruins, professores bons, e seguindo. E fui amadurecendo, fui crescendo, fui entendendo que o ser humano é assim, ele tem defeitos e qualidades. Eu não vou encontrar só seres humanos bons, mas também os ruins na vida, tá? Então a gente tem que estar preparado para isso e junto com os nossos filhos também, né, que começam a estudar, trabalha isso, né? Sempre tá procurando saber como é que é a relação do filho e do professor, como eu faço com a minha filha, porque eu não quero que ela passe o que eu passei de jeito nenhum. E o próximo trauma é o trauma de ônibus, busão. Eu tive esse trauma da minha infância até certa idade ali no começo da adolescência. Depois eu venci também. Hoje eu não tenho mais trauma de ônibus, muito pelo contrário, eu ando diretão de ônibus porque eu amo. É muito legal. Mas vamos lá falar sobre esse trauma de ônibus. Por que eu fiquei muito tempo com trauma de ônibus lá na minha infância? Porque a primeira vez que eu fui andar de ônibus com a minha mãe, eu dei aquela bela vomitada bonita, né? Pra todo mundo ver. O ônibus tinha bastante gente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu saí com a minha mamãe e quando a gente entrou lá dentro, que o bicho começou a se sacudir. Pra quê? Eu segurei aqui e veio todo aquele negócio bonito, né? Eu fiquei morrendo de vergonha, todo mundo me olhando, a minha mãe não sabia o que fazia, não tinha um pano no negócio. Gente, que vergonha, hein? Como diria Sabrina Sato, que vergonha. Enfim, e aí, toda vez que eu tinha que sair com a minha mãe, que era de ônibus, né, que a gente não tinha carro, eu já ficava com aquele trauma. Ai, mãe, de novo, não, isso vai acontecer de novo, eu não quero, as pessoas ficam me olhando, eu fico com vergonha. E era um tormento pra mim ter que sair de ônibus o tempo inteiro, porque todavia eu fazia lá aqueles negócios que vem de dentro, né? E, gente, era certo. Toda vez eu vomitava mesmo. Toda vez, na ida, na volta. Meu pai amado, eu não sei o que acontecia aqui no meu estômago, que vinha tudo pra fora. E eu não queria, eu passava vergonha, dizia, mãe, eu não quero mais, eu não quero. Eu evitava sair com a minha mãe, mas eu tinha que sair com ela, né? Pra resolver coisas, às vezes ela era no centro, tinha que me levar. E aí eu fui, aí ela começava a levar um paninho também.
para caso aconteça. E aí eu comecei a criar estratégias, né? Eu disse, não, eu vou sentar sempre aonde tem a janela, para quando isso acontecer, eu abro a janela e ponho a cabeça para fora e faço ali o negócio. E foi isso que eu comecei a fazer, tá? Eu levava toalhinha, né, para me enxugar, enfim, e colocava sempre a cabeça para fora, porque realmente, gente, eu passei um período muito grande disso acontecendo. Eu vomitando literalmente dentro do ônibus. E aí foi passando o tempo, eu fui usando essa técnica de colocar a cabeça para fora, e depois trabalhando ali a minha respiração, eu tentava ficar calma dentro do ônibus para isso não acontecer, e aí foi melhorando com o tempo, eu respirava, pensava em coisas boas, para não acontecer. Porque na minha cabeça ficava, ai, todo mundo vai te olhar, você vai passar vergonha, o ônibus vai ficar balançando, você vai vomitar. E aí eu comecei a trabalhar isso no meu psicológico. Eu disse, não, vai ficar calmo, tá tudo bem, respira, vamos. E aí eu fui trabalhando isso comigo mesma já. Eu fui trabalhando eu comigo mesma. Minha mamãezinha me ajudava no que podia, mas eu fui trabalhando até vencer isso. E isso eu comecei a superar esse trauma mesmo quando eu passei a andar sozinha, que não tinha nem ajuda da minha mãe. Eu disse, não, agora é eu comigo mesma, então eu vou ter que ter uma forma de trabalhar isso, ficar calma para isso não acontecer. E aí foi passando, eu fui ficando adolescente ali, andando sozinha de ônibus, e isso foi indo embora. Gente, nunca mais. Eu acho que ali por volta dos, deixa eu lembrar aqui, uns 13, 14 anos já não estava mais acontecendo isso. Não, acho que até menos, eu acho que uns 10, 11, por aí mais ou menos, já não estava mais acontecendo essa questão de vomitar nos ônibus. E aí eu venci esse trauma, mas foi um trauma que me acompanhou desde pequenininha até ali no começo da adolescência. Foi um trauma que me acompanhou, essa questão dos ônibus, de ter medo de entrar no ônibus. Era só do ônibus, né? Porque eu sabia que isso ia acontecer ali dentro, tá? Agora eu vou falar do meu último trauma que eu adquiri já na vida adulta. E fazem 5 anos que eu adquiri esse trauma. E é um trauma, sim. É um trauma. Eu não me libertei desse trauma, tá? Tem 5 anos que eu adquiri esse trauma. E eu gostaria muito de dizer que isso não é um trauma, né? Porque foi o momento mais lindo da minha vida. Mas eu adquiri um trauma nesse dia, gente. Eu tenho que ser sincera com vocês. Nem tudo na vida são flores. Tem um lado bom e tem um lado ruim de cada situação. Então, o último trauma que eu adquiri foi do meu parto, gente. Do meu parto normal. Tem um vídeo aqui no canal que eu estou falando sobre o meu parto normal, que não foi nada normal, né? Mas eu falo sobre ele e, infelizmente, eu tenho trauma desse dia porque não foi nada normal e nada assim fácil. Foi tudo muito difícil. Foi tudo muito dolorido. A dor que eu senti foi a maior dor que eu já tive na vida. Claro que foi para me dar a maior bênção, que é a minha filha, e graças a Deus, Deus seja louvado por esse dia. Mas eu fiquei com esse trauma porque eu não quero hoje em dia passar por isso novamente. Eu até já pensei na possibilidade de ter um outro filho, né? Mas quando eu lembro desse dia, de tudo que eu passei que foi ruim, eu não tenho vontade de ter por causa disso, desse trauma que eu passei no meu parto. Eu só faltei morrer, foram muitas horas. Eu pedi a cesárea, eu suplicava a cesárea porque eu pensava que eu ia morrer, porque eu não estava aguentando aquela dor. Porque, gente, tem pessoas que vai falar, tem mães que vai falar, ah, mas eu passei por essa dor e pra mim foi de boa. Tá, mas foi pra você que foi de boa. Eu sou outra pessoa, estou em outro corpo, você está no seu corpo. Então a gente nunca, jamais pode falar pela outra pessoa. A gente só pode falar pela gente, ninguém tá dentro um do outro. Então a dor que eu senti foi a dor que eu senti. Eu sei o que eu passei ali pra ter a minha filha. Foi muito difícil, foi muita dor, eu pensei que eu ia morrer. Eu olhava pro teto e dizia, meu Deus, tem que acabar logo, eu não vou aguentar e não aguento mais. Foram muitas horas, gente. Eu entrei no hospital no dia e fui sair no outro, fui tê-la no outro. E quase no fim do outro dia, então tu imagina.
E foi muito difícil a passagem, foi muito difícil, foi horas ali trabalhando, os médicos. Enfim, eu posso até fazer um outro vídeo falando melhor sobre o dia do meu parto, tá? Mas isso foi um trauma que eu adquiri. E hoje eu tenho muito medo de ter um outro filho para não ter que passar por tudo que eu passei, tá bom? Mas deixando claro que eu recebi minha grande bênção, eu sou muito feliz. Porque tenho minha filha, e a minha filha é tudo pra mim. Abaixo de Deus, é claro, mas ela é tudo pra mim aqui na Terra. Amo demais, então... Que bom, né, que eu tive minha filha, que eu passei por tudo isso pra ter a minha filha. Então esse foi o 5º trauma que eu tive, né, que eu lembrei agora. Então esses foram os 5 traumas que eu lembrei e estou passando pra vocês. Água, magreza, professor, ônibus e parto. Nessas 5 situações, eu vivi experiências muito ruins, tá? Que eu carreguei durante muito tempo na vida, me libertei de muitas, algumas me trouxeram fobias. E a última foi recentemente, né? Tem uns 6 anos ali. E eu ainda estou com esse trauma, né? Eu espero me libertar. Quem sabe se eu tenho outro filho, né? Eu me liberte disso aí, ou não, enfim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dos meus relatos de traumas, tá bom? Mas eu vou trazer os outros vídeos sobre fobias, bullying, tá? Porque já tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os bullying que eu sofri na escola e na vida. Mas eu vou atualizar, porque o vídeo que tá aqui era no início do canal, não teve muita visualização. Então eu faço questão de atualizar, porque é um assunto no qual a gente tem que ficar de olho, até porque temos filhos também na escola, enfim. E aí eu quero atualizar esse vídeo sobre bullying e trazer aqui pra vocês sobre as minhas experiências com o bullying na vida, tá? Então eu vou trazer sobre bullying, as minhas fobias, abusos, também vou trazer sobre depressão e outros assuntos aí que vocês sempre pedem lá no meu Instagram, tá bom? Então se você não me segue lá, me segue, será muito bem-vindo, vou ficar muito feliz em ter vocês aqui no canal como seguidores lá, tá bom? E se gostar do vídeo, deixa um likezinho para ajudar o canal a crescer. Deixa nos comentários se você tem traumas, se você já teve traumas. Eu gosto muito, muito, muito de ler o comentário de vocês, tá bom? E deixa o like e a gente se encontra nos próximos vídeos, hein? Aguardem que vem muito vídeo aí pela frente. Beijos e fiquem todos com Deus.